O meu nome é Rafael, e eu cresci a ouvir que trabalho duro resolve quase tudo. É aquele ditado antigo, sabe? Que se você se esforçar mais que os outros, uma hora a recompensa chega. E eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Quando entrei na minha empresa, fiz uma promessa a mim mesmo. Ninguém, absolutamente ninguém, iria trabalhar mais do que eu. E cumpri. Eu era o primeiro a chegar, muitas vezes antes mesmo de o escritório abrir de verdade. E o último a sair, quando as luzes já estavam se apagando. Finais de semana? Para mim, eram apenas uma extensão da semana de trabalho. Uma oportunidade de adiantar entregas e garantir que tudo estivesse perfeito. Com o tempo, essa dedicação me rendeu uma fama interna. Eu virei o cara da solução. Qualquer problema, qualquer prazo apertado, qualquer tarefa impossível, a frase era sempre a mesma: chama o Rafa que ele resolve. E vou ser sincero, aquilo enchia o meu peito de orgulho. Eu me sentia essencial, como se a empresa fosse uma grande engrenagem e eu, um parafuso vital. Se eu não estivesse ali, algo importante ia faltar, ia desandar. Só que os reconhecimentos, aqueles que realmente importam, vinham sempre secos, quase protocolares. Era um valeu apressado no corredor, um bom trabalho no final de um e-mail. E pronto, nada mais. Mesmo assim, eu seguia firme, sabe? Eu criei na minha cabeça a imagem de uma conta corrente invisível. De um lado, eu depositava todo o meu esforço, todas as minhas horas extras, toda a minha dedicação. Do outro, eu imaginava que, em algum dia no futuro, eu sacaria o reconhecimento, a promoção, o grande prêmio. Era só uma questão de tempo. A minha vida pessoal começou a ser engolida pelo trabalho, lentamente, sem que eu percebesse. Aniversários de amigos, troquei por reuniões de última hora. Jantares em família, viraram planilhas para preencher. Conversas relaxadas com quem eu amo foram substituídas por e-mails enviados de madrugada, com aquela luz azul da tela do computador refletindo no meu rosto cansado. E mesmo no meio de tudo isso, eu repetia para mim mesmo como um mantra: vai valer a pena. Todo esse sacrifício vai valer a pena. Até que chegou a segunda-feira da frase. Aquela frase que mudou tudo. A sala de reuniões estava gelada, como sempre. As persianas meio fechadas criavam umas listras de luz e sombra na mesa longa. O meu chefe estava sentado na ponta, com aquela expressão séria de sempre. A gente estava a conversar sobre metas, sobre os próximos projetos, o papo de rotina. E aí, no meio da conversa, como quem comenta sobre o tempo lá fora, ele soltou: aqui ninguém é insubstituível, Rafa. Se você sair, sempre tem alguém pronto para entrar no seu lugar. A frase bateu primeiro no estômago, como um soco. Um nó se formou na hora. Depois, subiu para a cabeça, ecoando sem parar. Eu consegui forçar um sorriso sem graça e continuei a reunião, falando sobre números e estratégias como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, eu saí de lá com um buraco, um vazio que eu não sabia como preencher. Aquela palavra ficou grudada no meu pensamento. Insubstituível. Ou melhor, a falta dela. Cheguei em casa tarde naquela noite. Abri a geladeira por hábito, olhei lá para dentro sem ver nada, fechei a porta. Sentei-me no sofá e fiquei ali, só olhando para o nada, para a parede da sala. Comecei a pensar em todas as noites em claro, nos relatórios que refiz dezenas de vezes para ficarem perfeitos, nos prazos que pareciam milagres e que eu consegui cumprir. Pensei em todos os sim que eu disse quando queria dizer não. E tudo isso era substituível? Era só isso? Nos dias seguintes, eu tentei ignorar. Tentei empurrar aquele sentimento para debaixo do tapete. Continuei a minha rotina. Entreguei o que tinha para entregar. Participei das reuniões, ajudei os meus colegas. Mas o meu olhar sobre tudo aquilo tinha mudado. Eu já não me sentia o herói silencioso que carregava a empresa nas costas. Eu era apenas o funcionário que tinha acabado de ouvir o lembrete oficial de que era só mais uma peça na máquina. Uma peça facilmente trocável. E ainda assim, eu continuei. Porque no fundo, era isso que eu sabia fazer. Era o meu modo de operação. Trabalhar, resolver problemas, sustentar a estrutura. Eu não conhecia outro jeito. Uma semana depois, o meu chefe chamou-me novamente para a sua sala. Disse que haveria mudanças no time. Ele usou todas aquelas palavras bonitas do mundo corporativo. Apoio operacional,
reorganização estratégica, otimização de processos. Palavras que, na prática, eram só um jeito elegante de dizer que alguém novo estava a chegar para dividir as minhas tarefas, para me ajudar. Eu respirei fundo, tentei ser otimista. Pensei, ok, talvez isso ajude a aliviar a carga. Mas, por dentro, aquela frase de antes, ninguém é insubstituível, tinha se transformado numa sirene de alerta, piscando sem parar na minha cabeça. O que eu ainda não sabia era que aquilo, na prática, era o começo do meu apagamento dentro da empresa. Era o primeiro passo para me tornarem de fato substituível. Um dia, no corredor, encontrei o novo contratado. Um rapaz jovem com um sorriso aberto e uma curiosidade genuína no olhar. Ele estendeu a mão para mim e disse: "Cara, eu admiro muito o teu trabalho. Ouvi dizer que você é a referência aqui. Vou aprender muito contigo." Eu dei um tapinha leve na mão dele, um gesto automático, e disse a mesma palavra que eu sempre dizia quando um novo desafio aparecia, quando um novo projeto começava: bora. Mas enquanto a palavra bora saía da minha boca, um pedaço de mim estava finalmente a despedir-se daquele lugar. O lugar onde eu investi os melhores anos, a melhor energia da minha vida. Eu ainda não sabia exatamente como, nem quando, mas naquele momento eu senti que aquela história, a minha história, estava prestes a ser reescrita. E desta vez, seria do meu jeito. Se você já se sentiu assim, como uma peça substituível, ou se está te a passar por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Deixe um comentário aqui embaixo a contar a sua história. E se você quiser saber o que aconteceu a seguir e como eu comecei a reescrever o meu caminho, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima. Passei a semana treinando o recém-chegado. Abri pastas, expliquei fluxos que levei anos para desenhar. Entreguei atalhos, planilhas, históricos com notas escondidas. Aqueles comentários que só quem sofreu nos processos entende. Ele anotava tudo. E cada valeu, isso ajuda demais. Vinha com um pequeno corte por dentro. Minha agenda, antes cheia de tarefas críticas, foi sendo substituída por reuniões vagas, apresentações sobre tendências e benchmark, que não mudavam nada no dia a dia. Eu, que era execução, virei estratégia de corredor. Enquanto isso, decisões aconteciam sem mim. Aos poucos, convites para calls sumiram. As pessoas começaram a procurar meu apoio para saber onde ficavam os arquivos, que antes eram meus. Eu sorria, ajudava e voltava à minha mesa sem ter exatamente o que fazer. Um dia, abri minha caixa de e-mails e percebi. Eu não era copiado em nada importante havia 3 dias. Naquela tarde, um ping. Rafa, às 16h na sala do chefe. Eu já sabia. Ele estava sozinho, sem RH. Isso me assustou mais. Vou ser direto, disse. A reestruturação avançou. Seu papel não encaixa no modelo final. Vamos encerrar o vínculo. Encerrar o vínculo. Como se fosse um cabo sendo puxado da tomada. Eu não discuti. Não chorei. Respirei e perguntei como seria o processo. Ele explicou, colocou um envelope à minha frente e estendeu a mão. Apertei. Ele disse que não era pessoal. Eu sorri por educação. Pessoal era tudo que eu entreguei ali. Pessoal eram os e-mails às 3h, os sábados, a cabeça que não desligava. Passei pela catraca como quem atravessa um portal. Do lado de fora, o mundo seguiu igual. Do meu, não. Fui para casa andando. Senti o cansaço que eu não sentia quando parecia que aquilo tudo fazia sentido. Em casa, deixei o envelope na mesa e fiquei olhando para ele como se fosse um espelho torto da minha história. Na madrugada, abri caixas antigas. Encontrei um caderno de ideias do meu primeiro mês. Entre rascunhos e setas, uma frase sublinhada. Se fizer sentido para o cliente, faça. Sorri sozinho. Aquilo era meu. Não estava no organograma, não era uma KPI. Era um princípio. No dia seguinte, hesitei, mas enviei uma mensagem para um cliente com quem eu tinha boa relação. Oi, aqui é o Rafa. Não estou mais na empresa. Se precisar de ajuda com o fluxo X, posso olhar, sem compromisso. 2 minutos depois, o celular tocou. Rafa, graças a Deus você falou. O time novo não entende o que você montou. Pode vir hoje? Pago a sua hora. Eu disse posso, mas o que pensei foi: talvez eu não seja tão substituível assim. Os primeiros dias foram estranhos, liberdade com gosto de medo.
Eu tinha tempo, mas não tinha salário. Tinha disposição, mas faltava direção. Montei uma mesa improvisada em casa, abri um documento em branco e escrevi o que eu sabia fazer de verdade, sem jargões. Diagnóstico, simplificação, implementação. Listei dores que eu via todo dia e que ninguém resolvia direito. O primeiro serviço com aquele cliente foi quase terapêutico. Sentei com a equipe dele, entendi o caos, restabeleci a ordem do fluxo e deixei tudo claro, passo a passo. Em 2 dias, as coisas rodavam. Ele me pagou, me agradeceu com sinceridade e disse: "Se você quiser, te indico para mais 2 parceiros." Saí de lá com o coração leve. Eu não tinha crachá, mas tinha valor. E isso é mais difícil de tirar. Veio o segundo cliente, depois o terceiro. Alguns projetos eram pequenos, outros maiores. Em cada um, eu repetia o meu mantra do caderno: se fizer sentido para o cliente, faça. Sem promessas vazias, sem apresentações para impressionar diretoria, sem mapa colorido que não vira realidade. Entrega de verdade. Enquanto isso, chegavam notícias do meu antigo trabalho. Prazos estourados, erros bobos, clientes ameaçando cancelar. O substituto dominava a teoria, mas não tinha vivido as cicatrizes. Faltava aquela malícia boa de quem já apanhou dos processos e aprendeu com eles. Eu sentia uma mistura estranha de compaixão e justiça. De um lado, não desejava o fracasso de ninguém. Do outro, era impossível não pensar. Me disseram substituível, mas não substituíram o que importava. Com a demanda aumentando, fiz algo que eu adiei por medo. Abri CNPJ, criei um e-mail profissional, uma página simples com o que eu entregava e depoimentos curtos de quem já tinha trabalhado comigo. Tudo direto, sem firula. O telefone tocou mais. E pela primeira vez em muitos anos, eu dormi tranquilo. Não porque o futuro estava garantido, mas porque eu sentia que eu estava no comando. Ainda havia dúvidas. E se parar? E se eu não der conta? Mas agora, elas vinham acompanhadas de uma nova pergunta. E se isso for o começo do melhor capítulo da minha vida? Essa segunda pergunta me empurrava para a frente. Com o fluxo de projetos, veio a organização. Estabeleci regras simples. Nunca vender o que não entrego, nunca prometer prazo que eu não possa cumprir, sempre traduzir técnico para humano. A cada resultado que funcionava, eu documentava o que fiz. Não para virar manual engessado, mas para acelerar o próximo cliente sem perder a personalização. Comecei a recusar trabalhos que eram só maquiagem. Recebi proposta de um contrato grande que exigia relatórios bonitos para uma diretoria que não queria mudar nada. Eu precisava do dinheiro, mas disse não. Aprendi que faturamento que traz seus princípios cobra juros emocionais depois. Preferi a reputação. Com o tempo, trouxe gente boa para me ajudar. Treinei com paciência e dividi o que aprendi no campo. Falei dos erros, dos atalhos, das conversas difíceis que salvam projeto. A pequena empresa virou um time. Descobri o prazer de ver pessoas brilhando com o método que eu mesmo tinha construído na marreta. Foi nessa fase que 2 clientes da minha antiga empresa migraram para mim. Não porque eu pedi, mas porque alguém, do outro lado, lembrou. Com o Rafa, fluía. Eu sempre tratei essas conversas com respeito. Não falava mal de ninguém, não expunha bastidores. Apenas dizia o que podíamos fazer e como faríamos. O resto, eu deixava que os resultados respondessem. Entre um projeto e outro, às vezes eu me pegava lembrando da frase: "Ninguém é insubstituível." Hoje eu a entendo diferente. Ninguém é dono de cadeira nenhuma, é verdade. Mas ninguém substitui a combinação de caráter, método, cuidado e história que cada pessoa carrega. Eu não era insubstituível no cargo. Eu era insubstituível no meu jeito. E foi isso que as pessoas contrataram. Num fim de tarde, enquanto revisava propostas, o celular tocou. Número conhecido. Atendi. Era meu ex-chefe. "Rafa, precisamos conversar." A voz estava baixa, quase frágil. Ele explicou que as coisas não iam bem, que os clientes estavam pressionando, que eles pensavam em uma parceria. Ouvi em silêncio. O coração acelerou. Não de raiva, mas de constatação. A roda tinha dado a volta. Marcamos para a semana seguinte. Desliguei e fiquei encarando a tela preta do celular. Pensei no Rafa que saiu pela catraca com um envelope e pensei no Rafa que agora liderava um time e escolhia seus projetos. Não era sobre vingança, era sobre coerência. O encontro, mais do que um ajuste de contas, seria uma confirmação.
Eu tinha me tornado o profissional que sempre quis ser, fora daquela empresa. A demissão não terminou quando eu saí pela catraca. Ela veio comigo para casa, sentou no sofá e ocupou cada canto da sala como um som que a gente não consegue desligar. A pasta com os documentos ficou sobre a mesa por dias, um retângulo silencioso lembrando que, de um momento para o outro, eu havia deixado de ser alguém da empresa, para me tornar apenas o Rafael. Eu não tinha percebido o quanto aquele crachá colado à minha camisa tinha se colado também à minha identidade. Na primeira noite deitei cedo e não preguei o olho. A mente repetia as cenas como um filme ruim. A reunião, as palavras medidas, o envelope. Eu me vi ali, tantas e tantas vezes, aceitando ficar mais, entregar mais, salvar mais um prazo. E ao mesmo tempo me vi ouvindo como um eco cruel. Ninguém é insubstituível. Era impossível não pensar que tudo o que eu tinha dado havia se tornado um parágrafo numa ata de reunião qualquer. No dia seguinte, acordei com a sensação de ter corrido uma maratona. Fui até o espelho e demorei para reconhecer quem estava do outro lado. Sem o crachá, sem os e-mails acumulados, sem a agenda lotada, eu parecia menor. Fiz café sem fome, sentei na mesa e encarei a pasta. Abri. O papel timbrado, a assinatura, as orientações. Era tudo meticulosamente impessoal. E foi exatamente essa impessoalidade que mais me feriu. Eu tinha sido parte da engrenagem por anos, e agora era apenas mais um número que sai para dar lugar a outro. Decidi me ocupar para não pirar. Atualizei meu currículo, mexi no perfil profissional, escrevi mensagens para contatos que eu não falava há meses. Usei frases protocolares, tentei parecer confiante. Recebi algumas respostas educadas, convites para bater um papo adiante, e um punhado de silêncios que doíam mais do que um não. A cada bolinha azul que não virava resposta, eu sentia um pouquinho da minha autoconfiança escorrer pelo ralo. Conversei com meus pais no fim de semana. Eu queria poupá-los, mas eles perceberam. Meu pai perguntou como estavam as coisas, e eu respondi com um "tô vendo oportunidades". Minha mãe me olhou daquele jeito que só mãe sabe olhar, entre carinho e preocupação. Não insistiu. O silêncio dela foi como uma mão no meu ombro e, ao mesmo tempo, um espelho. Eu estava abalado de um jeito que nem sabia explicar. Vieram dias iguais. Acordar, mandar currículos, fazer contatos, dar uma respirada e tentar não cair no buraco. Às vezes, eu me pegava abrindo a caixa de e-mails antigos, só para lembrar que existia um tempo em que eu importava. Lendo mensagens de "valeu, Rafa, você salvou", eu me perguntava: se eu era tão essencial, por que foi tão simples me tirar? Essa pergunta me acompanhou como uma sombra. As contas, claro, não esperaram. Comecei a cortar o que dava, app de assinatura que eu nem usava tanto, restaurante no fim de semana, até a da academia entrou na lista do "depois eu volto". Eu fazia os cálculos e tentava não entrar em pânico. Ao mesmo tempo, tinha vergonha de encontrar amigos. Não queria ser aquele cara que precisa explicar, então fui cortado. Engoli festas, recusei convites, inventei desculpas. Achei que o isolamento ia me proteger, mas percebi que ele só amplificava o barulho de dentro. Numa dessas manhãs silenciosas, resolvi arrumar um armário que eu vivia empurrando com a barriga. Entre caixas e cadernos, encontrei uma agenda antiga, do ano em que entrei na empresa. Tinha anotações meio confusas, fluxos desenhados, setas, rabiscos. No fim de uma página, em letras grandes, uma frase sublinhada: "Se fizer sentido para o cliente, faça". Eu lembro exatamente do dia em que escrevi isso. Eu tinha atendido um cliente que estava perdido num processo burocrático e improvisei uma solução prática, fora do script, porque era o que fazia sentido. Na época, ninguém me mandou. Eu fiz porque parecia o certo. Aquela frase me cutucou. E se meu valor nunca tivesse estado no crachá, e sim nessa capacidade de resolver de verdade? Fechei a agenda e fiquei quieto por um tempo. Senti vergonha do quanto eu tinha deixado a empresa definir quem eu era. Era mais fácil acreditar que o crachá me dava valor do que assumir a responsabilidade de carregá-lo por conta própria. Só que agora não havia alternativa. Ou eu reescrevia a história, ou virava personagem secundário da história de alguém. Mesmo assim, eu ainda precisava de ar. Decidi sair de casa para caminhar. Sentei numa praça, observei gente indo e vindo, e entendi que a vida não ia parar para me esperar me recompor.
Voltando, passei num sebo e comprei 2 livros baratinhos sobre gestão enxuta e tomada de decisão. Eu tinha lido coisas assim por obrigação. Dessa vez, lia como quem busca uma bússola. Outra noite sem sono, outra manhã com café amargo. Mas agora havia uma faísca. Eu comecei a listar, num arquivo simples, tudo o que eu sabia fazer que não dependia de crachá. Coloquei em tópicos: diagnosticar processos, desenhar fluxos, traduzir o corporatês para a linguagem de quem executa, estabelecer metas que funcionam no chão de fábrica, conduzir reuniões que resolvem e não enrolam. Listei casos, lembrei de dores que eu já tinha curado. Quando terminei, percebi que ali estava um rascunho de plano, não um currículo. Ainda assim, a culpa vinha dar bom dia. E se não der certo? Quem é você fora daquela empresa? Será que não era melhor aceitar um outro emprego, qualquer um? Eu martelei essas perguntas por dias. A resposta não vinha. Até que uma notificação no celular me resgatou de mim mesmo. Era uma mensagem de um cliente com quem eu já tinha tido contato no passado. Rafa, soube que você não está mais aí. Temos um problema num fluxo que você montou. O time atual não conseguiu manter. Consegue olhar e me dizer o que acha? Eu reli aquilo 3 vezes. Não era um favor. Era um pedido profissional. Respondi que sim, que eu podia analisar, sem compromisso. Marcamos para 2 dias depois. Desliguei e fiquei em pé, no meio da sala, com o celular na mão, sentindo o corpo inteiro acordar. Não era euforia, era reconhecimento. Alguém lá fora lembrava do que eu fazia. E precisava do meu jeito de fazer. Nesse meio tempo, resolvi me preparar de verdade. Revisei materiais, puxei meus próprios métodos, deixei claro para mim mesmo: eu não venderia fumaça. No dia da reunião, cheguei um pouco antes e sentei na recepção com um caderno discreto. Observei a equipe, ouvi o relato com atenção. Fiz perguntas simples. Desenhei o fluxo num quadro, sem jargões. Em 2 horas, identificamos os gargalos e alinhamos um plano de 30 dias. Saí de lá sem contrato assinado, mas com um: Rafa, é isso. Me manda a sua proposta. Quando sentei no carro, eu sorri sozinho. Liguei o rádio baixo e fiquei parado por uns minutos. Não era o dinheiro, embora eu precisasse. Era o significado. Alguém não me viu como ex-funcionário. Me viu como solução. Na noite seguinte, esse cliente fechou comigo. Eu passei 2 dias acompanhando de perto a equipe dele, e as coisas começaram a fluir. Quando ele me pagou, apertou minha mão com sinceridade. Você devolveu a lógica do processo. Aquela frase me atravessou. Devolveu a lógica. Talvez esse fosse o meu trabalho desde sempre. Tirar o barulho, entregar clareza, fazer o que faz sentido. Voltei para casa leve, com uma sacola de mercado na mão e um plano na cabeça. Abri o computador e comecei a organizar o que seria, sem que eu percebesse, o início de uma nova fase. Um e-mail profissional, uma página simples com o que eu entregava, 2 depoimentos curtinhos de clientes, nada grandioso, só verdade. Na semana seguinte, outro contato, depois mais um. Alguns não andaram, outros viraram. Eu segui um princípio: só prometer o que eu posso cumprir e só cumprir o que eu vender. Parece óbvio, mas eu aprendi que esse óbvio é raro. A cada pequena vitória, eu percebia uma camada de medo indo embora. Ainda havia dias ruins, claro. Ainda havia manhãs em que eu pensava em voltar para trás e procurar qualquer vaga. Mas nessas horas, eu relia minha própria lista. Tudo o que eu sei fazer, tudo o que eu já fiz, tudo o que eu posso construir. Foi nesse período que eu também entendi algo duro. A queda deixa marcas invisíveis. Fica uma desconfiança de si mesmo que volta de tempos em tempos. Como se uma parte de você ainda acreditasse que vale menos porque alguém te disse isso no momento certo, ou errado. Só que, ao mesmo tempo, a queda abre espaço. Onde antes só cabia o barulho do trabalho, agora cabiam perguntas mais honestas. Que tipo de profissional eu quero ser? Como eu quero trabalhar? O que eu não aceito mais? Eu comecei a responder essas perguntas com atitudes pequenas. Dizer não para propostas que pediam relatórios bonitos e nenhum resultado. Dizer sim para clientes que topavam mudar o que precisava ser mudado. No fim de um mês, eu não estava rico nem bombando, mas estava de volta a mim. Eu tinha reencontrado a sensação de utilidade que eu julgava depender de um crachá. Descobri, meio no susto,
que meu valor não estava numa porta giratória de prédio comercial. Estava no que eu faço quando sento com alguém e digo, vamos resolver. E foi assim, quase sem perceber, que o impacto pessoal começou a mudar de forma. A dor continuava ali, mas já não me paralisava. Ela tinha virado combustível, e pela primeira vez desde a demissão, eu deitei e dormi. Não porque eu tinha todas as respostas, mas porque, finalmente, uma pergunta nova tinha aparecido. Se até aqui eu consegui me levantar, aonde eu posso chegar quando eu parar de pedir permissão? Depois da demissão, eu ainda ouvia histórias da empresa. Amigos me contavam sobre prazos estourados, clientes insatisfeitos, reuniões de emergência. O cara que me substituiu até se esforçava, mas não entendia os processos como eu. Era como dar o mapa sem mostrar o caminho. E então eu percebi. O erro não foi só deles ao achar que eu era facilmente trocado. O erro foi meu também, por acreditar que meu valor dependia de um crachá. Meu diferencial estava comigo o tempo todo. Na forma como eu resolvia problemas, no cuidado com os detalhes, na confiança que transmitia. Eles podiam tentar me substituir no cargo, mas não naquilo que me tornava único. Foi assim que eu decidi virar a chave. Comecei pequeno, inseguro, com medo. Mas o primeiro cliente que confiou em mim foi o empurrão que eu precisava. Um projeto puxou outro, indicações vieram, e aos poucos nasceu algo que eu jamais imaginei: meu próprio negócio. Eu não queria ser apenas mais um prestador de serviço. Eu queria criar um jeito diferente de trabalhar. E deu certo. Montei uma equipe, ensinei a mentalidade que sempre me guiou. Se fizer sentido para o cliente, faça. E vi pessoas crescendo comigo. E então, aconteceu o impensável. Clientes que antes eram da minha antiga empresa começaram a me procurar. Não porque eu fui atrás, mas porque lembraram que comigo as coisas funcionavam. Isso me mostrou que eu não apenas tinha superado a demissão, eu tinha me tornado alguém indispensável para quem realmente importava. As pessoas que confiavam no meu trabalho. Foi nesse ponto que o telefone tocou. Do outro lado, meu ex-chefe. A mesma pessoa que um dia me disse que eu era substituível, agora pedia ajuda. A empresa estava em crise, e eles precisavam de mim. Aceitei o encontro. Entrei naquela sala, olhei para aquela mesa que já tinha me feito sentir pequeno tantas vezes, e percebi. Eu não era mais o mesmo. Ele tentou explicar, justificar, mas no fim admitiu. Rafael, a verdade é que você fazia funcionar. Desde que você saiu, nada foi igual. Naquele momento, eu não senti raiva. Não precisei me vingar. A vitória já estava comigo. Eu não precisava provar nada para ele. Só para mim. E quando saí daquele prédio, caminhando pelas mesmas ruas em que já passei cabisbaixo e derrotado, senti orgulho. Orgulho de não ter desistido. Orgulho de ter transformado dor em combustível. Orgulho de ter mostrado, primeiro a mim mesmo, que eu não era apenas um número numa planilha. Hoje eu sei, ninguém é insubstituível para uma empresa. Mas todos somos insubstituíveis no que temos de mais valioso. Nosso jeito único de ser. Nossa coragem de recomeçar. Nossa capacidade de transformar queda em impulso. Eu fui demitido como alguém comum, mas renasci como alguém que eles jamais conseguirão substituir. E se eu conseguir, você também pode.